nessa noite no altar. Aleluia. Sacrifícios vivos, sacrifícios vivos, sacrifícios vivos. Saúdo os que estão pela live nos assistindo. Que o Senhor poderosamente abençoe e toque na tua vida, derramando sobre você bálsamo de alegria. Feche teus olhos um instante. Vamos estar orando e logo em seguida participando da palavra do Senhor. Amém? Feche os olhos um instante. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, pelo privilégio que tu nos dá de estar aqui. A tua palavra nesta noite, Senhor, foi liberada sobre as nossas vidas. E nós temos, Senhor, da tua parte, as respostas e a direção para esta noite. Senhor, como igreja e povo, Senhor, separado, como aqueles, ó Deus Pai, ao qual os teus olhos repousaram nesta noite, nós nos submetemos ao teu senhorio, Senhor Jesus, e queremos declarar que a voz do Santo Espírito de Deus tem toda a liberdade. Enquanto somos ministrados nessa noite, e enquanto a palavra chega aos nossos ouvidos e toca o nosso coração, vai resgatando, Senhor, princípios e valores, Senhor, que tu, Senhor, já derramaste sobre nós. Nós não queremos, Deus Pai, Senhor, sermos conduzidos como folhas soltas ao vento, mas sim firmarmos nossa vida num propósito para contigo, para que em fidelidade possamos caminhar em tua presença. Nós abençoamos nessa noite a vida da Carla, que a excelência do teu Santo Espírito seja sobre a vida dela, e a revelação da tua palavra opere através dela poderosamente sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A graça, a paz e a alegria do Senhor estejam sobre nós, amém? Abra a palavra do Senhor nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? A igreja pode sentar. Quantos conhecem essa palavra? Alguém nunca ouviu? Alguém nunca ouviu que Jesus ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida? Eu acho difícil, né? Mas se Jesus é o caminho, isso significa que nós precisamos andar nele. Se Jesus é o caminho, isso significa que não basta um dia nós dizermos sim para ele, não basta um dia nós o aceitarmos como Senhor, como Salvador das nossas vidas, mas nós precisamos andar nele. Se ele é a verdade, nós precisamos viver essa verdade. Não basta nós sabermos que ele é o caminho, que ele é a verdade, se nós não nos preocupamos com a verdade dele, não com a nossa. E se nós queremos ter essa vida que ele promete para nós, porque ele também é a vida, vida Zoe, não é qualquer tipo de vida. Jesus, ele não é qualquer tipo de vida. Ele é uma vida em abundância. Ele é uma vida plena. Ele é uma vida abençoada. Mas se nós queremos viver esse tipo de vida, nós precisamos andar nele. Porque eu pergunto, de que serve um caminho se nós não andamos nele? Se nós queremos ir para algum lugar, nós precisamos andar. Se eu tenho uma meta, um destino, e eu quero chegar, por exemplo, até Porto Alegre, eu vou conseguir chegar em Porto Alegre se eu não andar? Se eu me sentar aí na saída da Pipa, eu vou conseguir chegar em Porto Alegre? Não, eu preciso andar. Existe um caminho para chegar até lá. Então, se eu ficar sentada, se eu ficar esperando, eu não vou a lugar nenhum. Porque um caminho, ele só é um caminho, ele só serve para alguma coisa se eu andar nele. E nós precisamos entender que a nossa vida com Cristo é assim. Não basta nós lermos essa palavra, esse versículo que durante muito tempo ficou aqui atrás, que todos nós sabemos de cor, todos nós sabemos que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, mas aí nós aceitamos ele como Senhor, como Salvador das nossas vidas, e aí nós nos conformamos em vir a um culto semanal, às vezes 2, e essa é a nossa vida com ele. Eu pergunto, nós conseguimos chegar em algum lugar assim? Será que uma vida que consiste em nós virmos ao culto, ela nos leva a algum lugar? Talvez nós até possamos vir aqui receber uma palavra que nós estamos esperando. Talvez nós possamos receber um ânimo. Possamos nos alimentar por algum tempo. Mas se nós voltarmos para nossa casa e seguirmos a nossa semana longe dele, sem continuar andando nesse caminho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E isso é fato. No início desse ano, eu acredito que foi em janeiro, eu e mais um irmão dessa congregação, nós fomos visitar uma família num sábado à tarde. A mulher havia nos chamado porque ela estava desesperada. Ela vinha de uma depressão já de anos e ela não aguentava mais. Ela chegou a um ponto que ela não aguentava mais viver daquele jeito. E aí ela nos chamou e ela dizia: vocês precisam me ajudar. Vocês precisam me ajudar. E nós dissemos: nós vamos te ajudar. Ela professava uma outra fé. Ela conhecia Jesus certamente, mas certamente ela nunca havia sido apresentada a pessoa dele como nós apresentamos ele naquele dia. E nós falamos para ela que só tinha um que podia libertar ela daquela depressão, e esse era Jesus. Nós falamos para ela que nós poderíamos orar por ela, e que nós iríamos orar por ela, e de fato nós oramos,
E eu falei para ela que Jesus era poderoso para libertar ela daquilo, para dar uma vida nova para ela. E que nós oraríamos e que se Ele quisesse, Ele poderia curá-la naquele dia, com aquela oração. Mas talvez não fosse assim, mas que Ele iria curá-la. Mas que ela precisava fazer uma escolha. Ela precisava decidir naquele dia andar com Ele. Porque se ela não decidisse andar com Ele, nós poderíamos orar. Quem sabe ela poderia ser curada. Mas aí ela seguiria a vida dela longe dele. Ela seguiria por outros caminhos, de que adiantaria? E nós fomos deixando isso muito claro. E ela continuava dizendo, mas vocês precisam me ajudar. E nós dizíamos, mas nós vamos te ajudar. Mas tu precisa entender que quem realmente pode fazer algo por ti é Jesus. É esse que nós estamos te apresentando. Então quando nós sairmos daqui hoje, tu precisa decidir ter uma vida com Ele. E aí nós fomos ministrando, fomos mostrando para ela na palavra. E ela aceitou a Cristo naquele dia. E ela começou uma caminhada com Ele. E aí nós fomos acompanhando. E aí eu mandava uma mensagem, perguntava, como tu está? Ah, um pouco melhor. E aí passava mais uns dias, eu perguntava, como tu está? Ah, hoje não muito bem. Mais uns dias, um pouco melhor, não muito bem. Aí ela foi melhorando. E aí as semanas foram passando, se passaram alguns meses. E alguns dias atrás eu recebi umas mensagens dela, perguntando como eu estava. Porque vejam que antes eu ficava perguntando como ela estava. E ela um dia estava bem, um dia estava mais ou menos, um dia não estava bem, mas ela foi melhorando. E aí de repente ela começou a perguntar como eu estava. Ela, como tu está? Tu está bem? Não, estou bem. Não, eu estou bem, eu estou muito bem, ela dizia. Porque eu estou, é assim, todos os dias eu tenho orado. Todos os dias, se eu não estou escutando a palavra, eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou ouvindo um louvor. E eu todas as manhãs, quando eu me acordo, eu não saio do meu quarto sem dobrar os meus joelhos e orar. E eu tenho lembrado de ti, eu sou grata por aquilo que vocês fizeram. E eu tenho orado por ti. Pensei, meu Deus, eu tenho que orar por ela, e ela já está orando por mim. Mas acontece que nesse dia, ela entendeu algo que nós nos esforçamos em explicar para ela. Ela entendeu que ela precisava andar em Jesus. Que não bastava dizer sim, sim, eu aceito. Porque afinal de contas ela tinha uma necessidade. Ela queria ser curada daquela depressão. Quem não gostaria de ser curado de uma depressão? Quem não aceitaria qualquer coisa para ser curado? Porque certamente só quem passa por isso que sabe o quão difícil é, o quão sério é uma depressão. Mas eu me alegrei muito e eu me alegro porque ela entendeu que era uma caminhada. E aí muitas vezes eu falava com ela e eu só dizia, tu precisa ficar firme. E ela dizia, não, eu vou ficar firme, eu estou firme. Eu estou firme. E ela entendeu que não basta ela vir ao culto no domingo. Ela entendeu que ela precisa ter uma vida com Ele. E ela já entendeu até que ela pode orar por mim. E vejam que isso faz pouco tempo que aconteceu. Mas muitas vezes nós, que já estamos aqui há sei lá quanto tempo, alguns de nós há muitos anos, nós temos nos acomodado a dizer que nós o seguimos, a repetir que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, mas só que nós não andamos nele. Nós não nos esforçamos para viver a verdade dele. E aí nós acabamos não vivendo essa vida zoe que Ele tem para nós. Nós não vivemos uma vida em abundância. Nós vivemos muitas vezes uma vida difícil, uma vida pesada, uma vida penosa. As dificuldades são muitas. Mas é fato, andando nele ou não andando nele, as dificuldades elas virão. Andando nele ou não andando nele, as dificuldades, elas nos seguirão. As afrontas nos seguirão, os levantes. Mas quando nós andamos nele,
nós somos fortalecidos. Quando nós andamos nele, nós somos sustentados. Mas só que andar nele é nós entendermos que nós precisamos de uma vida de santidade. É nós entendermos que nós precisamos de uma vida de integridade. Que nós precisamos andar em devoção a Ele. Quantos de nós num dia consegue orar, ter um momento de oração? Consegue ter um momento para meditar na palavra? Consegue ouvir um louvor? Consegue orar pelos outros? Quantos de nós tem feito isso todos os dias? Se nós formos sinceros, talvez poucos, ou quem sabe nenhum de nós faz todas essas coisas num dia. Mas só que aí o problema é que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou talvez nós até cheguemos a algum lugar, mas nós não viveremos essa vida plena que Ele tem para nós. Nós não viveremos tudo aquilo que Ele planejou para nós. E é por isso que muitos de nós estamos frustrados, cansados, sobrecarregados, porque nós vivemos o nosso dia mal dando conta do nosso dia. E eu conversava com o pastor antes do culto. De fato, nós temos falado muito isso, nós vivemos um tempo de oportunidades, mas também um tempo de distrações como nunca. Eu vejo que, eu creio, todos nós estamos trabalhando mais. Todos nós temos mais afazeres. O mundo inteiro, no ano passado, precisou se readaptar a uma nova realidade. Então mesmo aqueles que tinham uma vida relativamente tranquila, que tinham lá o seu trabalho, como eu tinha e como eu tenho meu trabalho, mas eu tinha um trabalho tranquilo. Mas desde o ano passado, principalmente nos últimos meses, eu tenho trabalhado como nunca. E se eu não vigiar, se eu não administrar isso, eu vou precisar começar a trabalhar depois do horário, eu vou precisar começar a trabalhar no final de semana. E aí o nosso tempo com Deus, ele tem ficado cada vez mais escasso. E aí nós temos andado em muitos caminhos, mas nós temos andado muito pouco nele. Nós temos nos fortalecido muito pouco nele. O apóstolo Paulo, quando ele estava já no fim da vida dele, numa prisão em Roma, ele fez uma declaração e uma carta a Timóteo. Ele declarou: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. No fim da vida dele, depois de muitos anos andando em Cristo, muitos anos sofrendo por Cristo, ele pôde fazer essa declaração de que ele havia completado a corrida. Quantos de nós será que poderemos chegar no fim dos nossos dias e fazer essa declaração? Quantos têm combatido o bom combate? Porque se nós sequer temos caminhado nele, muito menos nós temos combatido. E alguém aqui não tem lutas? Quem não tem lutas aqui, levanta a mão. Quem não tem desafios aqui, levanta a mão. Mas é fato que os desafios eles vêm, que as lutas elas se apresentam todos os dias, mas é papel nosso combater o bom combate. Ou nós podemos esperar sentados, esperando a vida passar, e vivendo uma vida miserável, e nos queixando que nada muda, que a nossa vida é sempre a mesma, que a gente não aguenta mais. Alguns não aguentam mais a família, outros não aguentam mais o trabalho, outros não aguentam mais a igreja. Nós não aguentamos mais, porque nós temos nos conformado em sentar e esperar a vida passar. Mas o reino de Deus é sobre movimento, e é uma corrida que nós não podemos deixar de correr. De que adianta nós corrermos? Muitos aqui já estão há anos correndo, e chegar a um ponto em que nós paramos de correr. Se nós pararmos de correr essa corrida, pode ser que não tenha volta. Porque Jesus, ele é o caminho, então nós precisamos caminhar. Se nós pararmos de caminhar,
Pode ser que além de parar, nós venhamos a retroceder. E aí de que vai ter adiantado? Imagina, lembrem das coisas das quais nós já abrimos mão por causa dele. Se nós fizermos uma análise, quem aqui nunca abriu mão de algo por amor a Cristo? Quem não perdeu coisas para ganhar a Ele? Quem não abriu mão de promoções, de honra, por amor a Ele? E aí imagina que nós passamos anos perdendo, abrindo mão, não recebendo aquilo que nós esperávamos, porque nós tínhamos um alvo. E o nosso alvo era Ele, assim como foi cantado agora há pouco. O nosso alvo é Ele. O nosso alvo é a nossa salvação. O nosso alvo é um dia nós estarmos com Ele. Só que nós temos parado. E muitas vezes quando nós paramos, quando nós recebemos aquilo que nós esperávamos tanto. Só que não existe tempo para parar. A palavra é muito clara, há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Mas não existe tempo para parar a caminhada. Porque pode ser que, se nós pararmos, nós nunca mais vamos conseguir voltar para essa corrida. E muito menos guardar a fé. Mas entenda que, se Ele é o caminho, nós precisamos andar, isso é movimento. Nós precisamos nos mover. Paulo, ele combateu o bom combate, isso é movimento. Paulo, ele terminou a corrida, isso é movimento. E aí ele guardou a fé. Como nós vamos guardar a fé se nós não combatemos mais nada? Se nós passamos por uma dificuldade, nós ligamos para alguém, ligamos para o pastor, ligamos para alguém, pedimos oração, e não tem nada de errado nisso. Mas nós mesmos não queremos mais lutar as nossas lutas, porque nós não estamos caminhando nele. Porque nós temos nos conformado. Então não basta nós corrermos uma corrida se nós não a completarmos. Sabe quando que nós vamos poder parar de correr essa corrida? O dia em que nós chegarmos ao fim da nossa vida, assim como o apóstolo Paulo, ou o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar. Mas talvez alguns de nós, quando Ele vier nesse grande dia, nós já estamos há tanto tempo parados, sentados, que nós não vamos conseguir subir com Ele, não. Talvez o nosso comodismo, a nossa aceitação de tudo, possa nos pegar de surpresa naquele grande dia. E tem mais um detalhe: Jesus, Ele é o caminho, o único caminho. Não existem atalhos. Não existem atalhos. Ou nós buscamos a santificação, ou nós não buscamos a santificação. Ou nós andamos em integridade, em verdade, ou nós não andamos. Ou nós nos esforçamos, ou nós não vamos conseguir chegar muito longe. O que nós não podemos é desanimar. Nós não podemos desanimar. As lutas sempre existirão, as batalhas sempre existirão, mas se nós pararmos, elas não vão parar de vir a nós, elas não vão parar de acontecer. Se nós ficarmos sentados na nossa casa, no nosso conforto, as dificuldades elas não vão sumir, elas não vão desaparecer. Se Paulo precisou combater o bom combate, é porque ele tinha um inimigo. E o mesmo inimigo contra o qual Paulo lutava, nós lutamos hoje. E nós não podemos ignorar isso. Até podemos. Mas mais uma coisa, o fato de nós ignorarmos o nosso inimigo não vai fazer com que ele suma. Muito pelo contrário. Se o nosso inimigo ele estiver muito quieto, é porque tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa de errado e nós precisamos analisar isso. Quero convidá-los a abrir a palavra no livro de Êxodo, capítulo 14.
Êxodo 14, a partir do versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Eu acho essa uma das passagens mais sensacionais da Bíblia. Agora imagine esse povo, depois de 400 anos de escravidão, 400 anos de sofrimento, eles clamaram ao Deus. Deus ouviu o clamor deles. Deus levantou alguém, enviou alguém até eles. E quando eles finalmente saem de debaixo dessa escravidão, e eles vão andando, prestem atenção nisso, eles precisaram sair do Egito. E isso exigiu um movimento. Eles não podiam ficar parados e alcançar a liberdade ao mesmo tempo. Se eles quisessem alcançar a liberdade, eles precisavam sair do Egito. E eles aceitaram e eles saíram. E eles estão andando no meio do deserto, quando de repente eles se deparam com os egípcios perseguindo eles. Um grande exército perseguindo eles. E aí,
A coisa seria muito simples se eles pudessem simplesmente correr. Mas aí eles se deparam com o mar. Aí de um lado está o mar, do outro lado está o exército egípcio vindo contra eles, e eles naturalmente se desesperam. Quem não? Quem não se desesperaria? E eles começam a murmurar, e eles começam a se queixar, e eles começam a clamar. E eles começam a clamar. Mas vejam que interessante o que o Senhor responde para ele: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo, Moisés, que marchem. Diga ao povo que avancem. Eu ia pensar, se você ia pensar, fácil para ti, né, Senhor? Fácil para ti, né, Senhor? Eu vou avançar para onde, afinal de contas? Ainda mais quem tem medo de água. Eu tenho medo de água. Eu seria a primeira a me desesperar, a primeira a clamar. E eu ia, não sei, eu ia achar algum lugar para correr, provavelmente. Mas o Senhor não disse: ah, coitadinhos, tadinho do meu povo. O que é que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer? Fui tirar esse povo escravo do Egito, e agora, coitados, vão morrer afogados, vão morrer pelo exército dos egípcios? Não. O Senhor falou: diga a eles que marchem. Que marchem, simples. E aí o Senhor operou poderosamente. Mas porque eles marcharam? Porque se eles tivessem ficado parados, mesmo com o medo que eles estavam, não é medo, era desespero. A palavra fala que eles ficaram desesperados. E quantos de nós muitas vezes não nos encontramos numa situação dessas? De um lado, nós olhamos para frente e nós vemos um mar intransponível, porque mesmo para quem sabe nadar, eu acredito que não encararia um mar. E aí nós olhamos para trás, nós vemos todo um exército inimigo vindo contra nós. E quantos de nós não se encontram numa situação dessas hoje mesmo? Quem sabe em meio a uma situação para a qual nós não vemos saída. E quem sabe alguns de nós hoje estão clamando ao Senhor, estão desesperados, estão aterrorizados, clamando ao Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos fala: marche, avance, avance. Porque a única coisa que não dá, o que não é uma opção, é nós ficarmos parados. Não é uma opção parar. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a vida eterna. Então, certamente, se nós nos encontramos numa situação dessas, o Senhor, Ele não está olhando para nós e pensando: coitadinho. O Senhor só está dizendo: marcha, marcha, que eu sou contigo. O anjo do Senhor era com eles. O Senhor dos exércitos era com eles. E o Senhor dos exércitos, Ele é comigo, Ele é contigo. Ele é com todos nós. Então não importa o quão ruim esteja a situação, não pare. Não pare, não desista. Marche, avance. A palavra, ela é muito honesta conosco. Nós passaremos por tempos de deserto. Nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Nós passaremos pelas águas. Nós passaremos pelo fogo. Mas só que em meio ao deserto, a nuvem do Senhor era com eles, iluminando o dia, iluminando a noite, trazendo sombra, alívio durante o calor do dia. No vale da sombra da morte, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, a palavra nos garante que Ele passa conosco. A palavra é cheia de promessas, mas vejam que não existe uma palavra que diga: quando você se deparar com o deserto, pare. Se o vale da sombra da morte se apresentar, pare. Sente que eu, o Senhor, vou pelejar por você. Não. Nós precisamos passar pelo deserto e Ele passa conosco. Nós precisamos passar pelo vale da sombra da morte e Ele passará conosco. A palavra fala em Isaías 43 que quando nós atravessarmos as águas, Ele estará conosco. Que quando nós atravessarmos os rios não nos encobrirão. Que quando nós andarmos através do fogo, nós não nos queimaremos.
que as chamas não nos deixarão em brasas. Então, de novo, ou nós acreditamos na palavra, ou nós fazemos parte daqueles 94% de pessoas que não acreditam que a palavra é verdadeira. Mas se a palavra é verdadeira, nós precisamos andar. Se a palavra é verdadeira, nós precisamos avançar. Se ela é verdadeira, nós precisamos marchar. E aí o Senhor é conosco. Ele luta as nossas guerras. Mas nós precisamos lutar também. Nós precisamos lutar também. Nós precisamos entender que o reino de Deus é sobre movimento. É sobre movimento. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos nos envolver com Ele. Nós precisamos nos envolver com as coisas do reino. Nós precisamos nos envolver com a igreja. Porque se nós não conseguimos nos envolver com isso, então nós já paramos. Nós já paramos. E aí qual é a nossa esperança? Qual será a nossa esperança? Nós precisamos lembrar de quem o Senhor é. Não somente no tempo de dificuldade. Nós precisamos lembrar do poder dele. Não somente quando a coisa ela está difícil demais. Porque às vezes quando a coisa fica difícil demais, nós demoramos muito tempo para assumir isso, para assumir o poder de Deus nas nossas vidas. Agora, quando nós pensamos, quando nós lembramos todos os dias que Ele é poderoso, quando nós lembramos todos os dias que Ele é bom o tempo todo, quando nós lembramos todos os dias que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso esconderijo, que Ele é a nossa fortaleza, quando o dia mau chegar, nós rapidamente vamos vivenciar aquilo. Nós rapidamente vamos nos fortalecer nessa certeza, porque é verdade que muitas vezes o tempo de dificuldade é um tempo de poucas certezas. Sabe, algo que tem me ajudado muito a encarar os desafios da vida é justamente isso, é lembrar todos os dias quem o Senhor é. Todos os dias. Porque se eu me esquecer, quando o dia mau chegar, e ele vai chegar, eu posso dizer que graças à bondade dele, os meus dias pessoalmente não têm sido dias maus. Eu não posso me queixar. Mas o dia mau ele vai chegar. Ele já bateu a minha porta muitas vezes, com certeza, mas esses dias são dias bons. Eu não tenho tido falta de nada, eu tenho podido me alimentar, me vestir, eu tenho um trabalho, a minha família está bem. Só que não é por isso que eu vou deixar de lembrar e de trazer à minha memória que é só por causa da bondade do Senhor que eu tenho vivido dias bons. Que é só porque Ele é o meu esconderijo. Assim como Ele foi o meu esconderijo no dia mau, Ele é o meu esconderijo no dia bom. Que todos os dias Ele é bom. Que as misericórdias dEle se renovam na minha vida todas as manhãs. E isso nos faz muitas vezes passar por situações com mais facilidade. Porque de novo, o dia mau ele vai chegar. As dificuldades elas virão, elas aparecerão. Mas se nós entendermos que Jesus ele é o caminho, e se nós entendermos que nós precisamos andar nele, então quando o dia mau vier, nós vamos passar por ele. Agora, quando nós andamos de qualquer jeito, despreparados, relaxadamente, o dia mau ele vai nos pegar de surpresa. E aí, muitas vezes nós não vamos conseguir passar por ele com facilidade. E assim como Israel, talvez nós ficaremos aterrorizados, desesperados. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é: não importa as circunstâncias, não importa o que tem se levantado, marche, clame a Ele sim, mas marche, invoque Ele sim, mas continue andando, peça ajuda sim, mas continue andando. Quantos de nós têm parado? Porque não tem entendido que Ele é o caminho, porque não tem andado nele,
porque tem se envolvido com tantas coisas, não tem vivido a verdade dele. E aí não tem vivido essa vida em abundância que ele promete para nós. E aí tem se frustrado. E aí tem se desviado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, chegar no final da nossa vida e poder fazer essa declaração. Que nós combatemos o bom combate. Que nós completamos a corrida. E que nós guardamos a fé. Amém, igreja? Eu amo Salmo 23. Vou abrir aqui para ler. Eu amo Salmo 23. Tem uma palavra que me acompanha já há muitos, muitos anos. Eu vou ler desde o início. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade do Senhor, ela nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Não é porque o dia mau chegou que ele parou de ser bondoso. Não é porque o dia mau chegou que ele parou de ser fiel. Ele é bom e ele é fiel. E essa bondade, essa fidelidade, ela nos acompanha. Mas para ela nos acompanhar, nós precisamos andar nele. E nós precisamos parar de esperar a honra de homens, porque é ele que nos honra. Tu me honras. Tu unges a minha cabeça com óleo. Tu me fazes transbordar o meu cálice. É o Senhor que me honra. É o Senhor que me unge. É o Senhor que faz o meu cálice transbordar. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Continue. Marche. Marche. Se um exército enorme de um lado e um mar do outro não pôde deter o nosso Deus, quem o deterá? Quem será maior do que o nosso Deus? O que poderá ser maior do que a bondade e a fidelidade dele? É hora de nós despertarmos, igreja. E de nós analisarmos se nós temos andado nele ou se nós temos parado. O Salmo 23 termina com essa declaração de Davi: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Mas entenda, isso não significa, de novo, não significa simplesmente eu vir ao culto no domingo. Eu sou a casa do Senhor. Eu preciso cultuá-lo. Eu preciso adorá-lo. Eu preciso congregar, sim. Eu preciso sim me reunir com os meus irmãos, mas eu preciso cultuá-lo todos os dias, porque é um caminho. É um caminho por onde eu ando ou eu não ando. É uma escolha. E nessa noite eu quero convidá-los a se colocarem em pé, para nós orarmos ao Senhor. Que essa palavra nessa noite possa consolar o teu coração. Se porventura tu tens andado em meio a muitas águas, se porventura alguém tem passado em meio ao fogo, se porventura alguém tem passado pelo vale da sombra da morte, que nós nunca venhamos nos esquecer que Ele é conosco em todos esses lugares, em todas essas situações, e que a bondade e a fidelidade dEle nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Amém? Pai, nessa noite, nós nos achegamos a Ti, Deus, com o nosso coração grato, Senhor, com o nosso coração grato pela Tua palavra, com o nosso coração grato pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, com o nosso coração
cheio de certeza, Senhor, de que Tu és conosco. Pai, nós sabemos que o dia mau alcança todos nós. Nós sabemos que por vezes nós estamos passando pelo deserto, por vezes pelo vale, em meio às muitas águas, em meio ao fogo, mas para todas essas coisas há uma promessa de que Tu estarias conosco, de que Tu nos livrarias. Nós sabemos, Senhor, que Tu és conosco, nós sabemos, Senhor, que Tu lutas as nossas guerras, mas nós nessa noite nós entendemos que nós precisamos combater o bom combate. Nessa noite nós entendemos que nós precisamos completar a corrida. Completar a corrida. Pai, nessa noite vem sobre aqueles que estão cansados. Vem sobre aqueles que têm parado no meio do caminho. Sobre aqueles que têm desistido. Sobre aqueles que estão desanimados. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu oro pela Tua igreja, para que a Tua igreja possa marchar, para que a Tua igreja continue avançando, para que a Tua igreja não venha se render aos desafios desse tempo, para que a Tua igreja não venha parar, para que a Tua igreja não venha retroceder. Pai, nessa noite vem sobre a Tua igreja com uma unção de coragem, de ousadia. Renova o ânimo, Senhor. Renova o ânimo, Senhor, dos cansados, dos abatidos. Renova as forças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, abre o mar diante da Tua igreja, Senhor. Abre o mar, Deus. Abre o mar, Senhor. Abre o mar, Senhor, que nós vamos marchar. Nós nessa noite como igreja, nós entendemos que Jesus é o caminho e por isso nós precisamos andar nele. E a partir dessa noite nós declaramos que nós vamos andar nele. Nós declaramos que nós não aceitamos mais ficar parados. Nós declaramos que nós entendemos que não é tempo de ficar parado. Que existe um combate a ser combatido. Que existe uma corrida a ser completada para que nós possamos guardar a nossa fé. Pai, nessa noite que a Tua igreja aqui reunida possa alcançar o alvo. E nós declaramos, Senhor, nessa noite que o nosso alvo é Cristo. Que os nossos olhos não estão nas circunstâncias. Que os nossos olhos não estão no mar diante de nós. Que os nossos olhos parecem intransponíveis, mas os nossos olhos estão em Ti. Que a nossa esperança está em Ti. Que a nossa confiança está em Ti. Espírito Santo de Deus, traz à nossa memória todos os dias aquilo que nos traz esperança. Que nós possamos todos os dias lembrar que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, levanta nesse lugar uma igreja ousada. Uma igreja ousada. Uma igreja equipada em Ti, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus, levanta, Senhor, uma igreja posicionada, Pai. Em o nome de Jesus.